Tinha outro elemento. Os soldados alemães também, eles eram mais eficientes, mais poderosos, porque eles tinham lutado na Guerra Civil Espanhola. Tem esse ponto da Guerra Civil Espanhola, ela é muito interessante, porque qual que é o nome mesmo da época do ditador espanhol, na época? O Franco. O Franco. O que acontece? Inclusive o autor daquele nosso livro, 1984, George o Orwell George Orwell, ele lutou luta contra o Franco. ele luta na Guerra Civil Espanhola. Né? Então você vai ter a Guerra Civil Espanhola ali simplesmente que o país está para entrar numa guerra civil. Você tem o pessoal que apoia os comunistas, não é que chamam de república na época, e o pessoal conservador, mais ligado à direita, junto à Igreja Católica, com o exército, o pensamento mais conservador, e o pessoal ligado aos comunistas lá, ao esquerdismo e etc. Só que é o seguinte, naquela época a Espanha também estava sofrendo uma espécie de guerra de procuração, porque a União Soviética estava enviando munição, suprimentos, armas para os revolucionários espanhóis. Porque como um bando de rebeldes sem causa ia resistir ao exército espanhol? Impossível, se você não tem uma grande potência enviando. E aí quando o Franco ele chega ao poder, o que acontece? É aquela coisa, né? Você está entre o diabo e o Beelzebub. Essas são umas questões difíceis, né? Que muitas vezes não é bom nem a gente julgar. Mas assim, ele precisava de ajuda de alguém para poder enfrentar os exércitos comunistas que estavam sendo alimentados pela União Soviética. E quem ofereceu ajuda? Foi o Hitler, né? O Hitler ofereceu ajuda e enviou o Hitler e o Mussolini. Não é? O Hitler e o Mussolini oferecem ajuda e enviam milhares de soldados alemães, armamento blindado alemão, para vencer a guerra. Né? A frota, a Luftwaffe, né? A Luftwaffe é a armada... Força Aérea Alemã, né? Força Aérea Alemã. Né? A espetacular Força Aérea Alemã, pelo menos no sentido estratégico. Então esse pessoal, por exemplo, foi para a Guerra Espanhola, venceu a Guerra Espanhola e já tinha toda aquela experiência. Você entendeu? A Luftwaffe, ela só vai perder para a Royal Air Force, que foi a primeira batalha, por sinal, é a primeira batalha aérea do mundo, para quem não sabe, né? Inclusive, quem quiser uma perspectiva curta, de leitura fácil e legal sobre isso, tem uma biografia do Churchill. Tem várias, né? Mas tem o Boris Johnson escreveu uma, o Martin Gilbert escreveu uma, mas tem uma, e a menor delas, tem 100 páginas, 120 páginas, do Paul Johnson, né? Aquele Paul Johnson da série Os Revolucionários, que a gente teve a série. Ele tem o livro, Os Intelectuais, e ele tem também pequenas biografias, livros que são pequenas biografias de personalidades, né? E tem uma biografia dele, do Churchill, que inclusive cita algumas coisas que você citou lá atrás também, né? Por exemplo, então cita o papel da Royal Air Forces na derrota, inclusive, e por isso que é uma furada esse negócio dos comunistas. Não, Stalin derrotou o nazismo, né? Mentira, porque a invasão por terra de Berlim pelo Exército Vermelho só foi possível porque a Luftwaffe estava derrotada pelas forças aéreas britânicas graças ao Churchill. Né? Então, exatamente. Esse é apenas um dos elementos que mostram que isso daí é uma furada. E nesse livro ele fala como que o Churchill queria que o Reino Unido fizesse uma incursão para proteger a família real russa antes da Revolução. Então, olha só. E é aquele fato que você mencionou também. E depois da guerra, quando a coisa já estava muito mais alastrada, ele também queria, a gente não pode deixar a União Soviética livre, leve e solta, só porque a gente derrotou o nazismo, o comunismo não virou algo legal só por causa disso, né? Então, o Churchill era um cara muito de visão, e nessa biografia curtinha do Paul Johnson, ele narra tudo isso, é bem, bem interessante. Pô, legal, vale a pena. Uma dica Essa eu não fácil conhecia aí pra também. galera, né? Eu vou comprar. Esse assunto sempre é legal, né? A gente começa Sempre a falar. Então, a gente tá falando do Franco. E aí,
Não, falando na verdade dos soldados alemães, porque eles eram mais experientes, a Luftwaffe também. Eles já eram experientes porque eles estavam vindo de outras guerras. Não é que o pessoal não tinha experiência. Tem esse fator também, né? E a história de Franco é muito engraçada, porque ele meio que fica neutro, de certa forma, porque o Hitler chama ele várias vezes para participar da guerra, inclusive faz encontros com ele, e ele dá alguma justificativa, só, meu país está destruído por causa da guerra civil, não dá nem pra gente fazer alguma coisa aqui. E aí ele começa a enrolar Hitler, assim, ele começa a pedir umas exigências, assim, não, eu quero país tal, não sei o quê, e começa a falar pra caramba, né? Tanto é que Hitler fala que, olha, eu prefiro arrancar meu dente do que me encontrar com um jeito desse de novo. Eu fico pensando se não é uma estratégia do próprio Franco não participar realmente, não ficar do lado de Hitler, sabe aquela coisa, eu tive que aceitar sua ajuda, mas eu sei que você é o capiroto na terra, não é? Pra não participar, então ele enrola o Hitler, ele não participa, né? Evidente que quem for estudar isso mais a fundo vai ter uma classe de soldados alemães, na verdade, de soldados estrangeiros que vão ajudar o exército alemão, chamado de, acho que classe azul ou soldados azuis, né? Azuis. Qual que é agora o plural? Agora baixou o Paulo Freire. Esqueci de tudo. Né? Mas enfim, alguma coisa assim. E tanto é que soldados portugueses e espanhóis vão até a Alemanha ali para ajudar o Hitler a enfrentar o Stalin, plá plá plá, mas o Franco traz todo mundo de volta por causa da pressão da Inglaterra, dos aliados e por aí vai, mas isso é uma outra história. Então, por exemplo, os alemães eles eram muito bons, né? E só perdeu, por quê? Quer dizer, existem vários fatores, mas eu acho que um bom fator a gente sempre destacar é Hitler querendo meter o dedo. Enquanto ele tava ali só, de boa, ali, começou, aí quando ele começou a cortar as ordens do general, não é isso que tem que fazer, é aquilo que tem que fazer. E o general, não, peraí. Tanto é que generais foram mandados embora, ele mandou embora vários caras, né? Aí ele começou, entendeu? Essa, por exemplo, falta de coordenada, como que você não avisa seu aliado? Se ele tivesse avisado o Japão, se ele tivesse avisado o Japão que ele ia atacar a Alemanha, ele poderia fazer um trabalho coordenado com o Japão para o Japão atacar o outro lado da União Soviética e pegar o petróleo ali, daquela região, a da Sibéria. Mas não, ele não avisa o Japão não, a gente tem que atacar também. Ataca o inimigo fácil, né? Porque aquela ilha lá tinha, aquelas regiões onde estava Pearl Harbor, tinha muito matéria-prima. Mas voltando ao G7. Voltando ao G7. Que era a coisa que nós falamos lá no Stories, né? Na verdade, que nós estávamos falando do Winston Churchill, né? Que ele fala o seguinte, ó. Nós temos que combater agora a União Soviética e ele é ignorado solenemente.